Com a nossa roda de conversa, o pessoal tá mandando mensagem aqui pelo WhatsApp, eles falando assim, já adicionei o app 5 minutos, eu medito, estou amando. Eu também vou baixar, vou ver aí. Eu não tenho paciência, acho que eu não vou conseguir, não. Eu vou tentar, tô precisando. E a gente aqui nesse horário vai conversar com o engenheiro civil e mestre em sedimentologia, Anderson Braga Mendes, da divisão de reservatório da Itaipu Binacional. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Cris. Anderson, vocês estão aproveitando essa estiagem, estavam aproveitando até antes de começar essa chuvarada toda, né? A estiagem aí do lago para fazer o levantamento aí de como tá o leito do lago, né? Isso. Nós fazemos um monitoramento sedimentamétrico, que é o monitoramento do quanto de material de argila, silt e areia que vem pelos rios afluentes ao nosso reservatório e que se deposita dentro do reservatório de Itaipu. Porque a água que chega pelos rios, ela vem pelos rios, entra no reservatório e, seja pela turbina ou seja pelo vertedouro, ela acaba saindo do processo. Só que grande parte desse material sólido, que são os sedimentos, eles não conseguem se manter em suspensão na água. Então, quando chegam no reservatório, eles acabam depositando e acabam ocupando grande parte daquele volume que era destinado para acumular água, que é o nosso insumo, que é o nosso cofre, né, que nós geramos energia com base na água. Esse espaço que era ocupado pela água acaba sendo ocupado por sedimento, que é um material inerte que nós não utilizamos. Então, esse período que nós passamos da estiagem foi muito benéfico para nós, primeiro pela raridade, né? Então, qualquer sedimentólogo, hidrólogo, gosta de medir cheias e estiagem, porque são raros esses eventos acontecerem, porque geralmente você encontra nos rios, né? Você encontra regimes razoáveis de vazão. Então, a vazão média, a vazão próxima a valores médicos típicos, né? Então, quando a gente chega, ou seja em período de estiagem ou período de cheias, por eles serem raros, quando eles acontecem, nós temos que estar no campo medindo, monitorando, porque eles nos ajudam muito a inferir qual é o transporte de sedimentos, de material sólido, que acontece nesses períodos extremos. Porque ao longo do ano, aquela vazão média que nós observamos, você pode ir lá hoje, pode ir lá amanhã, você vai medir naquela vazão média tradicional, mas a vazão rara, que é a vazão baixa da estiagem, ou a vazão rara, que é a vazão alta da cheia, é difícil de você encontrar, e é melhor você estar no local quando ela acontece. E são vários pontos, né, de medições ao longo do Rio Paraná e dos seus afluentes. Sim, nós temos 15 pontos de monitoramento, seja no lado paranaense e também lá no lado mato-grossense do sul. Então, os principais rios que afluem, não apenas no reservatório de Itaipu diretamente, mas também no Rio Paraná, lá no trecho de montante, né, acima de Guaíra, os principais rios das duas margens, paranaense e mato-grossense do sul, os principais rios que afluem no Rio Paraná, que vão afindar por chegar dentro do reservatório de Itaipu. Então, a gente monitora, seja na entrada, vamos botar entre aspas, na entrada do nosso reservatório, que é Guaíra, na seção transversal do Rio Paraná, em Guaíra, que é logo a porta de entrada do nosso reservatório, mas também é para cima, a montante desse trecho, justamente para a gente saber de onde está vindo esse sedimento e qual é o tipo de sedimento que chega. Por exemplo, a gente sabe que no lado mato-grossense do sul, os sedimentos que chegam são prioritariamente areias, porque a bacia lá, a geologia favorece a erosão das areias. Então, vem muita areia do lado mato-grossense do sul. Já do lado paranaense, vem muito material fino, que são as argilas que são os siltes. Então, quando chega no Rio Paraná, esse material se mistura e entra no reservatório de Itaipu nas proporções relativas às vazões que cada rio carrega. Agora, esse movimento aí dos rios, essa sedimentação toda aí, todo esse trabalho que vocês fazem é para evitar o assoreamento do rio, do reservatório? Não, esse monitoramento a gente não consegue evitar. A gente consegue gerar sinalizadores de quais são as bacias que estão produzindo mais sedimentos, de tal forma que a Itaipu possa agir de maneira a conter o sedimento dentro das bacias, com as medidas mitigadoras que a Itaipu promove, as medidas ambientais. Então, a gente consegue sinalizar quais são as bacias mais problemáticas no âmbito da produção de sedimentos, para poder a Itaipu ir lá fazer programas ambientais naquelas localidades. Então, a gente consegue postergar o fim da vida útil da Itaipu com essas medidas. E hoje a vida útil do reservatório é de quanto? Hoje, no último cálculo que a gente fez, né, está em 189 anos a partir da data de enchimento do reservatório. Foi em 1982. Então, 1982 mais 189 anos. Isso nós ganhamos aí em 5 anos em relação
há 5 anos em relação à última estimativa que foi feita há 2 anos, justamente nós estamos refinando cada vez mais os nossos estudos. Né? Então, a gente monitora o que está chegando no reservatório e também o que está acontecendo, bem a montante do nosso reservatório. Pra você ter uma ideia, a água que chove lá próxima a Brasília vai chegar na gente aqui. A água que cai naqueles reservatórios aquelas represas de Guarapiranga lá, para abastecimento humano de São Paulo, aquela água que sai de lá chega na gente aqui também. Então a nossa bacia, a nossa área de drenagem, ela é imensa, é 10% do território nacional. São 850 mil quilômetros quadrados. Então tudo que chove nessa região toda vai acabar chegando na gente. Só que o sedimento que é erodido nessa bacia toda, grande parte dele vai ficando retido em vários reservatórios ao longo da bacia antes de chegar na gente aqui, naquelas escadinhas que vão acontecendo nos rios, né? Então tem os reservatórios, então eles deixam a água entrar e deixam a água sair. Porém, grande parte dos sedimentos que chegariam na gente aqui hoje estão ficando retidos nos reservatórios a montante. E só a fim de conhecimento, né? A montante da Itaipu, se você somar reservatórios de empreendimentos hidrelétricos, reservatórios para abastecimento humano, açudes, se somar todo esse elenco de reservatórios, você tem algo em torno de mais de 150 reservatórios. Então, quando a gente monitora o que chega na Itaipu, ao mesmo tempo a gente está monitorando também o que está acontecendo a montante lá nos trechos mais da cabeceira da bacia. Anderson, esse trabalho começou em 2001, né? Isso. E esses levantamentos de vocês, eles estão gerando muito material para pesquisas desenvolvidas para a proteção desse meio ambiente? Sim, nós, todos os materiais, os dados que nós levantamos em campo, seja por meio de nossa equipe, inclusive eu vou a campo também, fazer as medições em campo, tem equipamentos automáticos que nós temos também, nessas 15 estações espalhadas nessa bacia incremental entre Foz do Iguaçu e as usinas de Porto Primavera e Rosana. Tem 15 equipamentos instalados nessas localidades. Então, com base nesses dados, que são bem detalhados, nós internamente fazemos esses estudos para acompanhar realmente a longevidade do reservatório de Itaipu e sinalizar até para o pessoal da operação da usina se nós estamos percebendo um fenômeno de assoreamento mais intenso ao longo dos últimos anos. A gente monitora para ver se a tendência começa a mudar ou não. Né? Então, por isso que nós temos que estar sempre de olho. Até porque, por Itaipu ser um reservatório muito grande, uma empresa muito grande, qualquer medida que a gente for tomar daqui a 10 anos, nós temos que ter em mente hoje, né? Para poder já projetar os próximos 10 anos. A Itaipu é uma empresa muito grande, então merece um planejamento de longo prazo. E vocês também verificam a situação da área da preservação permanente ali, né, da Itaipu? Sim. A questão da faixa de proteção, os refúgios que a Itaipu mantém também, né? Que é um patrimônio que ela mantém ali, com a equipe própria também, seja equipe própria ou também terceirizados que ela também contrata, também auxiliam e muito nessa questão de reter o sedimento na bacia hidrográfica, porque grande parte do sedimento que chegaria nas enxurradas pelos rios e cairia dentro do reservatório acaba sendo retido por essa vegetação, então acaba aumentando a vida útil do nosso empreendimento. E esse trabalho que vocês fazem é importante porque pode, dependendo de quais os sedimentos que estão ali ou a quantidade, pode prejudicar a produção de energia na usina? Isso, porque o sedimento mais nocivo para a geração de energia são as areias. Por quê? Porque a argila é um sedimento muito finíssimo, é finíssimo. Você tem uma ideia, quando eu falo silt, as pessoas não imaginam o que é o silt, porque realmente, para quem não é da área, silt parece uma coisa até mitológica, assim, silt, né? Então, o silt, você tem uma ideia, a textura do silt é uma textura de um talco. Então, ele é tão fininho que é a textura de um talco, só que a argila é mais fina ainda. Então, a argila e o silt, eles são materiais finos, considerados finos, que eles não agridem tanto o processo de geração. Mas as areias, que todo mundo conhece, todo mundo já pegou na areia, conhece o grão de areia, ele é bem abrasivo. Então, enquanto a areia estiver dentro do reservatório, ótimo. Só que quando ela começa a entrar pelo circuito de geração, ou seja, pela tomada d'água, e ela é acelerada no fluxo, porque ela entra com uma velocidade na tomada d'água. Dentro do processo de geração, na caixa espiral, ela ganha velocidade para ganhar impulso para poder rodar as turbinas. Nesse impulso, aquele grãozinho que ninguém dá nada por ele da areia, quando ele bate na pá da turbina, é como se tivesse uma bala batendo ali na pá da turbina. Vai ter um custo de manutenção muito grande
quando isso venha acontecer, que um dia irá acontecer, né? Mas é por isso que nós jogamos cada vez mais na frente esse evento, para poder fazer com que a Itaipu gere energia a um baixo custo. Uhum. E esses dados de vocês já foram compartilhados em publicações importantes também, né, Anderson? Sim, já tem publicação em livros. Recentemente foi publicado um estudo de vida útil da Itaipu no evento em dezembro do ano passado, um encontro nacional de engenharia de sedimento, que foi feito remotamente, né, por causa da pandemia. Então, continuamente nós estamos publicando trabalhos científicos nessa área, porque nós temos uma equipe preparada para realizar esse tipo de serviço, e também um volume de dados que nós levantamos, seja em campo ou pelos equipamentos que nós mantemos operando em campo. Maravilha. O Anderson, um recado para a população que mora aí próximo a essas regiões, de todos esses rios que acabam abastecendo o lago. O pessoal também tem que colaborar, né? Sim, não. Da mesma forma que a faixa de proteção que a Itaipu mantém, ela retém os sedimentos na bacia e impede grande parte deles de entrar no reservatório e assorear e reduzir a vida útil do empreendimento, a mesma coisa acontece em cada um no seu quintal. Então, se cada um conseguir evitar a erosão na sua propriedade, reduzir ao máximo que puder a agressão no solo, mantendo o plantio direto, plantando mudas e tudo mais, mantendo a floresta em pé, que é importantíssimo. Todas essas medidas, por menor que seja a escala, sempre irão contribuir para a vida útil da Itaipu. E quanto maior for a vida útil da Itaipu, mais barata vai ser a energia elétrica para todos nós. Para nós já está garantido, né? Mas tem que pensar nas outras gerações também, né? Sim. Maravilha, então, Anderson. Muito obrigada pelas tuas informações aqui no Itaipu FM, tá? Obrigada, Anderson. Obrigado, Cris, obrigado, Elise, e uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Para você também.